Convidamos neste momento, então, para proferir sua palestra, o ex-ministro Ciro Gomes, com uma calorosa salva de palmas. Muito boa noite a todas e a todos os meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros, gente querida de São Paulo. Não sei se todo mundo sabe, mas o meu umbigo foi enterrado em Pindamonhangaba. Fui criado no Ceará, mas nasci aqui, em Pindamonhangaba, de maneira que me agrada muito poder, mais uma vez, atender a convocação desse estimadíssimo, querido e respeitado amigo Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros. E eu não falo isso só pelas razões históricas antigas já da nossa convivência, que eu sou um crítico azedo, observador da vida nacional, e o Neto é uma pessoa que tem uma trajetória reta, sempre teve essa capacidade de ser intransigente na defesa dos trabalhadores que confiaram a ele um sem número de missões sindicais da sua liderança, e nunca perdeu nessa intransigência na defesa dos trabalhadores esse jeito adorável, cavalheiresco, doce, em que a firmeza dele não perde, né, a capacidade de dialogar com diferentes. Neto, eu te saúdo, meu companheiro, meu amigo. É muito generosa a expressão que todos falam de um senador dos trabalhadores, e você sabe que depende só de você. Se você decidir, nós do PDT teremos uma grande honra de poder apresentar o seu nome, se você decidir. Mas, ao mesmo tempo, velho amigo que sou, vocês precisam proteger o Neto. Uma eleição majoritária em São Paulo não é um passeio. É uma luta tremenda, é uma luta muito dura, é uma luta muito injusta, muito perversa, muito traiçoeira. E o Neto tá pronto, mas, ao mesmo tempo, ele é um diamante que a gente não pode deixar exposto a uma coisa de aventura. Então, vamos tangendo. Eu já não tenho mais jeito, né? Nem quero ser ouvido hoje como candidato a presidente, que é eventualmente você, porque minha tarefa é preparar para vocês uma boa noite de sono, né? Então, vou refletir ao redor de 50 minutos sobre a economia brasileira, o ambiente onde vocês vão lutar, atuar, e isso recomenda que a gente não esteja procurando simpatias, e haverá sempre a hora de procurar simpatias, mas agora nós precisamos conversar muito sério, porque a luta de um sindicalista brasileiro hoje é uma luta absolutamente hostil, em terreno muito minado, como eu tentarei descrever. Mas, enfim, Neto, muito obrigado, é uma honra, é um privilégio atender sempre que você quiser a sua convocação. Quero cumprimentar esse velho e querido amigo, também um coração maior do que o peito, sindicalista bravo, valente, também conheço de longuíssima data, Zé Avelino, nosso chinelo. Muito obrigado, meu irmão, pelas suas palavras. Outro sindicalista ponderadíssimo, esse é mais mental, mais cerebrino, gênio, inteligente, meu caro Álvaro. Um abraço a você, meu companheiro. Vou saudar, né, o recém-chegado na CSB, e saiba que você está se filiando com a sua instituição na central sindical que mais cresce no Brasil, e que percebeu, na visão do Neto, já 5 anos atrás, a necessidade de restaurar o caminho de transmissão do interesse do trabalhador junto às instituições. Porque no Brasil, isso não é fácil, nem é para censurar, mas no Brasil, como as forças progressistas fomos ao poder, nós cometemos o erro de cooptar praticamente as estruturas todas, de maneira que, quando nós precisamos chamar o povo não nos ouviu, e o país sofreu um golpe de Estado. E o Neto já tinha visto isso antes, e faz com que o sindicato seja a expressão dos trabalhadores junto ao poder, e não o inverso, um veio de transmissão para explicar as contradições do poder aos trabalhadores. Isso vale para os estudantes, enfim, e você está se filiando numa turma que você conhece também, é uma turma muito boa. Eu quero cumprimentar as mulheres brasileiras, na pessoa da Aparecida, a nossa primeira secretária da CSB Nacional. Quero cumprimentar ao presidente Papinha, da Câmara de Vereadores, se Deus quiser, o futuro deputado federal. Quero cumprimentar esse orgulho do PDT e nela todos os movimentos do partido, a Gleide Sodré, ali está o Carreirinha, aqui está também o nosso companheiro Cavalo, do movimento sindical. Aí dizem lá os oradores antigos do Ceará, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, senão eu gasto a minha palestra aqui saudando uma mesa tão querida e tão ilustre.
Eu tenho dito às pessoas que me dão a honra de me ouvir, volto a dizer, por favor, não me ouçam como candidato a presidente. Eu quero falar como um acadêmico, como um estudioso, um estudante, né, que tem observado a vida nacional ao longo dos últimos 38 anos. E a gente precisa, de fato, conversar sobre o Brasil. Não é possível que o nosso país se veja dividido, tenham dito por aí afora, entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa redução. O Brasil não cabe nessa miudice. As coisas do Brasil estão tão graves, tão complexas, e, ao mesmo tempo, os nossos potenciais são tão extraordinários, e quem está dizendo isso é quem conhece muito bem a realidade física, humana, cultural, acadêmica, econômica do país, que não é possível a gente aceitar mais esta redução da política a esse enfrentamento odiento. Crescentemente, a gente só reúne auditórios para ouvir o que a gente pensa, e o Brasil precisa o oposto, reunir diferentes, pensares diferentes, olhares diferentes, para que a gente possa encontrar, por esse esforço coletivo, as saídas para o país. E eu, para dar cabimento a isso, eu estou chamando a atenção dos auditórios que me dão a sua atenção para um fato que poderá começar a nos pacificar, um método. Se as ideias podem continuar sendo diferentes, mas o método, pelo menos, pode nos unificar. Repare uma coisa, em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista dos tempos da história de uma nação, nós estamos falando de ontem. Em 1980, eu tenho repetido isso para o Neto, o Brasil representava 1% do comércio do mundo, como um tipo de comparação que vale para todas as nações. E na mesma data, a China representava 1% do comércio do mundo. Com uma diferença, o Brasil tinha 130 milhões de habitantes e a China já tinha 800 milhões de habitantes. Ou seja, ontem nós éramos um país muito mais rico relativamente e muito mais desenvolvido do que a China. Hoje, a China representa 12,5% do comércio do mundo e o Brasil está atolado no mesmo 1% do comércio do mundo. Ou seja, não é possível que a gente não faça um acordo, pelo menos para entender que alguma coisa está errada estruturalmente. Porque se o mundo é difícil, o mundo é de oportunidades, de ameaças, é para nós e para a China. E nós atolamos e a China foi-se embora. A Coreia do Sul, em 1980, mandou uma missão ao Brasil que extraía da sua indústria 1/3 da nossa riqueza. 1/3 da riqueza do Brasil, em 1980, era extraído da indústria. A Coreia do Sul não sabia fazer um carro, em 1980, e mandou uma missão ao Brasil. Eu já era taludinho, já estava no movimento estudantil, já era professor da universidade, e na véspera de ser deputado a primeira vez, chamou a atenção dos jornais brasileiros uma missão da Coreia do Sul para vir ver como é que um país de desenvolvimento retardatário tinha feito uma indústria automobilística que naquela data já era capaz de produzir 600 mil veículos por ano. Hoje, o Brasil não tem nenhuma marca, a Coreia do Sul tem 4 marcas globais de automóveis. A Coreia do Sul não sabia fazer uma bugiganga eletrônica, hoje tem 5 marcas globais, LG, Samsung, essas coisas de celular, etc, etc, etc. Ou seja, não é possível que o primeiro acordo a gente não possa fazer. Meu irmão, de 1980 para cá, o Brasil parou. E parou por quê? Porque de lá para cá, o Brasil cresce ridículos 2% ao ano em média. E isso é que a ciência nos permite olhar. O Brasil está de 1980 para cá, e pior, porque média é uma coisa muito perigosa. Às vezes é a cabeça na geladeira e o pé no forno, né? Porque é o caso do Brasil. Basicamente, a gente cresce 4, acha que agora vai e derruba 3, né? Como aconteceu agora nesses últimos 24 meses no Brasil. Pois bem, 2% ao ano de crescimento é uma tragédia porque nós crescemos a população quase 2%, 1,7% ao ano no mesmo período. Ou seja, se a renda cresce 2%, a riqueza cresce 2% e a população cresce 1,7%, descontando a concentração de renda, que é a mais selvagem do mundo, nós estamos crescendo 0,4% ao ano por cabeça a renda do povo brasileiro. Ou seja, é preciso fazer um acordo que está errado a forma estrutural, estratégica com que o Brasil tem sido tangido. E eu fui procurar estudar as causas disso, e eu ando escrevendo livros, eu nem era mais para estar na política. Eu entrei de volta para a política por causa do golpe. Eu estava escrevendo, vai sair agora o livro, estava trabalhando na CSN, ganhando o salário que eu sempre achei que merecia, e o governo não me pagava, porque eu escolhi a vida pública como vocação. 38 anos de luta, né?
Nunca respondi ao inquérito, nem sequer para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação. Eu ando dizendo isso só porque os tempos andam tão estranhos, né, que o que é obrigação virou virtude agora. Eu continuo achando que é só minha obrigação. E eu falo isso para dizer de onde é que veio o meu testemunho. E aí, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, e aí vai preparando a noite de sono, eu espero que sem pesadelo, porque termina confiante de que nós temos saída. Mas é preciso entender o problema para poder enfrentar os remédios necessários. Pois bem, o que aconteceu com o Brasil? Em 1945, vou puxar um pouquinho mais para trás, ainda no mesmo método. Em 1945, o Brasil tinha um povo que 80% morava no campo. E apenas 20% morava na cidade. E vejam que coisa extraordinária. Em 1945, que segue sendo um tempo muito pequeno, o Brasil tirava a sua economia basicamente de subsistência, ou seja, o nosso povo vivia plantando para comer. E o excedente que nós tirávamos em 1945 era extraído da monocultura, do café aqui para baixo e da cana-de-açúcar lá para cima. Na base do escravismo, na base do latifúndio, na base da oligarquia política, que não deixava as mulheres votar, e, enfim, que a Revolução de 30 espanca essas coisas todas. Pois bem, em 1980 nós éramos a 15ª economia industrial do mundo. Isto é muito importante para um líder comunitário, um líder sindical, um líder acadêmico, um líder intelectual, um artista, ajudar o nosso povo a entender isso, porque hoje a depressão é muito grande, a descrença do nosso povo, especialmente dos jovens, no país e nas suas instituições e nas suas representações, é uma tragédia que pode comprometer a própria qualidade do nosso futuro. Se a população perde a crença, nós vamos virar uma selva, cada um se virando individualmente. Pois bem, o Brasil de 1945 a 80, isso dá 35 aninhos. 35 aninhos. O Brasil saiu do nada e virou a 15ª economia industrial do planeta. Não há defeito genético no Brasil, não há defeito genético na sociedade, na nação brasileira, no povo brasileiro. Ao contrário, quando nossas energias, nossos talentos, nossa força do povo foi ordenada ao redor de um projeto nacional, nós fizemos essa coisa extraordinária que a história do capitalismo mundial registra. A China está nos tomando o lugar de campeão mundial, né, de velocidade e complexidade, mas o Brasil tem condição de voltar a buscar esse lugar aí. Mas já foi nosso, no passado, esse lugar por mais de 30 anos. Só que esse modelo, e a gente precisa conhecer isso, não para fazer um olhar para o passado, mas para entender o problema real do Brasil hoje e as pistas do desenho futuro que nos desafia como sociedade, como comunidade, e vocês especialmente, como lideranças importantes da classe trabalhadora, que é o que mais interessa em qualquer nação do mundo. Só a elite brasileira não aprendeu isso ainda, não é? Até pelo seu próprio interesse. O capitalista brasileiro é tão tosco, tão truculento, evidentemente, não todos, né? Mas é tão tosco e truculento que ele não aprendeu sequer a noção de que a massa salarial expandida é que dá a base do consumo e, portanto, do ganho de escala da economia. Então, é um negócio impressionante como adoram dar tiro no pé. Na hora que você desemprega em massa, na hora que você avilta salário, o que está acontecendo hoje? Maior estatística de falências e concordatos, que hoje chama de recuperação judicial, da história do país. 30% de capacidade instalada ociosos, porque ninguém compra com medo, porque os juros inviabilizam o crédito, porque, enfim, e a renda pública também despencando, de maneira que o colapso fiscal, ou seja, o colapso das contas públicas, não tem precedente na história do Brasil, por essa estupidez, que é uma coisa que me choca. Às vezes as pessoas acham que eu sou bocão, que eu sou zangado, mas é muito duro para alguém que conhece como eu por dentro, ver essa estupidez levada à política central de um país com o aplauso de uma fração relevante da elite. Isto é que é mais chocante e nós precisamos abrir essa caixa preta para todo mundo entender. Vamos lá. Esse modelo que tirou o Brasil do nada para nos transformar na 15ª economia industrial do mundo tem uma lógica. E a lógica era dominada mais ou menos, e nem que fosse para ser contra, por todos os brasileiros. Porque o projeto nacional tem essa vantagem, ele organiza o debate. Os que são a favor sabem o que é que estão defendendo e os que são contra sabem o que é que estão atacando. Hoje a gente não sabe de nada do que está acontecendo no país, vivemos essa agenda maluca da boca para a mão, da mão para a boca, e
avançando contra coisas absolutamente pacificadas na discussão internacional, na literatura e na história da humanidade, tais como essa violência em relação à reforma trabalhista. Olha, se preparem, a partir do dia 11 de novembro vai ser uma rodada de demissão em massa, de vilezas contra a classe trabalhadora, de terceirização pela mesma jornada de trabalho, com a mesma qualidade, para pagar muito menos, o que é flagrantemente inconstitucional. E a Justiça do Trabalho vai ser atacada por milhões de ações. E eu tenho conversado muito, eu sou professor de Direito, tenho conversado muito, fiz palestra outro dia para a Anamatra, eles vão começar a recusar dar cabimento a partes importantes dessa coisa, entre outras razões, por aquilo que o Neto contou. A interpretação da lei, ela tem vários formatos científicos. Agora eu vou falar como professor de Direito. Um parece um bicho do mato, chama teleológico, qual é a finalidade daquilo. Mas a outra são os debates parlamentares. E esses documentos fazem parte da interpretação da lei e está flagrante que o Senado Federal votou mediante um compromisso do presidente da República de veto e de inovação naquelas partes. E isso foi formalmente comprometido. Portanto, há uma nulidade potencial que um juiz pode recusar dar cabimento àquela norma e os sindicatos vão ter que ajudar, e vai ser aos milhões. Vocês vão ver a loucura que vem por aí. Voltando aqui. Quando esse modelo foi montado, nós decidimos claramente que tínhamos um objetivo nacional. O objetivo nacional, na data, era a modernidade econômica, que na data era sinônimo de indústria. Hoje não é mais tanto assim, mas na data, se você falava modernidade, você está falando em indústria. Então o Brasil fez o quê? Pegou tudo que a gente importava do estrangeiro com grande volume e fizemos um mapa por onde o Brasil ia tentar fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Ora, se a gente importa uma coisa inchada, 100 mil enxadas a gente compra do estrangeiro. Então está claro que cabe fazer uma fábrica de enxada com capacidade de produzir 150 mil, 200 mil, porque 100 mil resolve a demanda do Brasil e os outros 50, 100 mil vão ser exportados e por esse caminho nós vamos enriquecer a nação brasileira. Então fizemos um mapa, tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume, era por aí que nós íamos tentar fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Primeiro grande problema lá, para entender o nosso desafio de hoje a futuro. O Brasil tem uma tradição muito ruim de adiar para sempre os conflitos políticos inerentes ao pacto distributivo, ao conflito distributivo. E a consequência disso é que os economistas chamam de formação bruta de capital. Na prática é o seguinte, o Brasil, entre o que produz e o que consome por ano, está sobrando muito pouquinho para botar na conta do investimento futuro. Por exemplo, a China, aí a gente vai começando a entender, a China, entre o que ela produz, 100, e o que ela come, 55, sobra 45 por ano. Então, ela produz 100, de cada 100, ela guarda 45 para botar no investimento do futuro, para expandir. O Brasil, na melhor hora do governo Lula, que foi a melhor hora desse assunto, nós tivemos 17. Então, do Brasil, nós tínhamos 100, de cada 100 que a gente produz, estamos consumindo 83, na melhor hora. Agora já despencou para 14. Então, nós estamos comendo 86% do que produzimos, sobra 14. E esses 14, o juro do banco está levando tudo. Portanto, não tem base para o investimento. Naquela data, era assim também. Só que eles resolveram, ao invés de fazer a briga por um sistema tributário, sistema previdenciário mais, vamos dizer, estimulante da formação de poupança na sociedade, nós fomos pelo caminho do atalho de criar uma dívida. Então, nós resolvemos que a estratégia de industrialização do Brasil ia ser financiada criando uma dívida com os estrangeiros. Não era uma aberração na data, vou fazer a defesa deles, porque, na época, o dinheiro lá fora, o dinheiro estrangeiro, o capital estrangeiro, era de muito longo prazo e barato. Opa, uma aguinha tem seu valor. Obrigado. Muito obrigado. Viu? O dinheiro era de muito longo prazo e barato. Eu passei um período nos Estados Unidos, estudando o Brasil, e eu consegui levantar lá os contratos. Por média, o Brasil tomava dinheiro nas décadas de 50, 60 e ainda 70, há 3 anos de carência, ou seja, tomava o dinheiro hoje, tinha 3 anos para começar a pagar. As prestações eram 12 anos para pagar. E o juro médio, né, quem está sofrendo aí no cartão de crédito e no SPC, segura o queixo, era de 3% ao ano.
Então pensaram do tempo, qual é o erro? Eu tomo dinheiro a 3 de carência, 12 de prestação, com 3% de juros ao ano, abro uma Petrobras, abro uma Siderúrgica Brás, uma Companhia Siderúrgica Nacional, abro uma Telebrás, 3 anos depois que eu fizer o investimento, que eu tiver que começar a pagar, o faturamento de 1 ano ou de 2 já paga, o que ainda tem 12 para pagar. Então danaram a tomar dinheiro emprestado lá fora e abrir Brás aqui dentro e as infraestruturas correlatas a isso, estradas, energia, telefone, etc, etc, etc. Pois bem, ainda naquela data, nós tínhamos que os ciclos tecnológicos, e o sindicalismo moderno vai ter que cada vez mais ajudar o povo a entender isso, os ciclos tecnológicos não eram tão freneticamente velozes como são hoje. E não tinham tanta grave centralidade nos bens e serviços que a gente quer consumir. Só para vocês terem um exemplo, quando o Juscelino conseguiu que a Volkswagen trouxesse a primeira linha de montagem aqui para São Bernardo da Volkswagen, né? Eles desmontaram a linha usada lá na Alemanha e montaram aqui. Só que o Fusca que saía em São Bernardo era rigorosamente o mesmo Fusca que saía lá em Munique. Qual era a diferença? É que a nova linha de montagem lá, a novinha em folha, tirava o mesmo Fusca, mas tirava 3 por dia. E a nossa linha de montagem usada tirava o mesmo Fusca, mas tirava 1 por dia. Ou seja, do ponto de vista do consumidor, o produto era o mesmo. 15 anos, 20 anos depois, o produto era o mesmo. Só que a produtividade, 3 por 1 dia e 1 por 1 dia, ia começar a introduzir uma ineficiência e um sobrepreço para o consumidor brasileiro em relação àquele perfil de consumo que estava lá. Mas não dava para ver, porque o Fusca era igual. Então, não, estou aqui montado no mesmo carro que eu vi rodando na Alemanha. Então, estamos dentro, né? Pois bem, o que aconteceu? Ali pelo ano 80, essas duas premissas do modelo, e eu quero dizer de novo que eu não estou fazendo história, eu estou fazendo um diagnóstico, né? Então, quando o doutor bota a gente lá na cama, né? Bota lá, examina, bate ali não sei o que e tal, ele não está olhando para o passado, ele está olhando para o presente, mas ele precisa conhecer a história. Você já teve isso, já teve aquilo, está mais ou menos mal comparando, eu estou querendo compreender a doença do paciente. E aí o seguinte, esses 2 pés por onde se sustentava o modelo sumiram do mapa da realidade humana. Primeiro, o dinheiro que era de longo prazo e barato virou o que os americanos chamam de smart money, que em tradução literal quer dizer dinheiro esperto. Na verdade, dinheiro eletrônico, operado em computador, como quem joga um videogame por garotos de 20 e poucos anos, em Wall Street, nos Estados Unidos, arbitrando ganhos especulativos de curto prazo no mundo inteiro. Então, um título do Tesouro Nacional Brasileiro sai na tela rendendo X, um título da Malásia sai rendendo X mais 0, e a meninada lá dando Ctrl Alt Delete, tira daqui, bota acolá, de maneira que todos os países do mundo que montaram suas bases estratégicas de desenvolvimento dependentes de fluxos internacionais de capital, quebraram. E nós quebramos também. O outro fator é o tecnológico. Hoje, se a gente olhar, as tecnologias tomaram uma tal centralidade na nossa decisão de consumo, sem que a gente sequer se precate disso, que não é mais razoável imaginar coisa atrasada. Não tem mais. Então, todo mundo quer o celular, o smartphone, todo mundo, e isso aqui não é trivial, não, todo mundo quer fazer os exames de tomografia computadorizada, de ressonância magnética, os remédios têm que ser de última geração, ninguém vai mais botar, né, como é que chama? Esses remédios que a gente fazia aqui, de misturar malva com açúcar, e hein? Como é que chama? Pois é, esses remédios caseiros e tal, hoje todo mundo quer. Era bom, né? Não, como é, tinha uns maravilhosos, biotônico Fontoura, né? Era muito bom. Cibazol servia para tudo enquanto, mal olhado, encosto, calcigenol irradiado, era tudo. Eita, que tão é novo aqui, né? Pois bem, hoje em dia acabou tudo isso. Isso tudo são memórias de empresas nacionais brasileiras que sumiram por causa desse mapa sofisticado de alteração da base tecnológica. E aí começa a tragédia política do país. Ora, a gente teve um modelo que fez uma produção extraordinária, 15º produto industrial do mundo, e um modelo que também, por imprevidência ou impossibilidade de prever o futuro, também produziu o Brasil para o mal que temos aí fora. 2 sequelas desse modelo. Uma,
nós produzimos a mais violenta urbanização de curto prazo que a humanidade já assistiu. Em apenas 30 anos, o que era 80% da população morando no campo, passou 82% a morar nas cidades em 30 anos. Isso sem que os governantes do tempo tivessem qualquer planejamento, qualquer previsibilidade, e aí estão as favelas inadministráveis, as grandes cidades. Só para vocês terem uma ideia, 90% da população brasileira vivem em 0,64% do território. Ou seja, 90% do nosso povo vive em menos de 1% do território. Hiperurbanizado, com problemas absolutamente graves, onde, por exemplo, a violência salta claramente como elemento inevitável desse tipo vamos dizer, de favelamento, que não permite sequer as estruturas públicas de serviços, de atenção à população entrarem, quanto mais a viatura da polícia, coisas que tal, né? Mas também produziu ainda para o mal a mais aguda concentração de renda do mundo. Simples de entender. Nós empatamos capitais que não tínhamos, fundando uma dívida a futuro, e esse futuro chegou. E esse dinheiro que foi posto em estrada, telefone, energia, fábrica de aço, fábrica de petróleo, etc., é o mesmo dinheiro que não foi usado para a reforma agrária, para fazer uma base educacional eficiente, para o saneamento básico das cidades, para o transporte coletivo, etc., etc., etc. Então, nós temos um modelo que produziu um lado bom e produziu, por imprudência ou por imprevidência, esse lado ruim. E a tragédia é que ele morreu, porque o capital financeiro de que dependíamos sumiu do mapa, e porque as tecnologias tomaram uma velocidade tão grande, tão grave, que nós não vimos, não entendemos o que aconteceu. Por que não entendemos o que aconteceu? Porque nesta época, quando aconteceu o colapso do modelo, nós tínhamos uma ditadura. E aí todas as energias políticas do país, eu já estava lá, nos organizamos para enfrentar a ditadura. E como a tarefa do novo modelo era um debate de economia política, onde você entra realmente aquilo que divide as pessoas, esquerda, direita, vem de economia política. Qual é a presença do Estado na economia? Tem sentido estatal, não tem sentido? Privatiza tudo, não privatiza, regula, não regula, etc., etc. Nós não podíamos fazer esse debate, porque nós precisávamos do consenso mais amplo possível para derrubar a ditadura. Então nós simplificamos dramaticamente, isso já é o primeiro cacoete, porque tudo isso é ontem, que deforma a inteligência política do país. Nós praticamente inventamos uma agenda que era assim: anistia, eleição direta, constituinte. Até aqui todo mundo topou. Daqui para frente, se discutisse outra coisa, começava a divisão. Então nós paramos aí. E ganhamos todas. Isso é outro momento da minha reflexão, que eu gosto de botar uma palavra mais alta, porque a minha geração acredita na política porque nós ganhamos todas. Todas, sem exceção de nada. O Neto estava nela, todo mundo estava nela. Aqui nessa mesa, menos a Gleides, né? Que é muito novinha, né? É só a Avon é muito boa. Agora a Jequiti, que é melhor, né? Pois bem, então nós acreditamos porque nós ganhamos todas, companheirada. Então nós precisamos ajudar a juventude a entender. Quando a gente organizou o pensamento, não é que foi fácil. Não é que foi fácil, companheiros nossos tombaram, literalmente morreram, companheiros nossos foram exilados, companheiros nossos, né, sofreram constrangimento, tortura. Aqui, ó, esse homem aqui que está aqui, ó, eu sempre chamo a atenção, esse homem aqui foi torturado barbaramente e no lugar de virar um recalcado, rancoroso, está aqui na luta, servindo de exemplo para a juventude, para todo mundo, que é o que nós precisamos fazer. Então nós ganhamos todas. É preciso voltar a crença no milagre que a política pode fazer aqui na Terra. E isso nós temos essa convicção, porque ganhamos todas. Não é negócio de retórica. Tudo que eles estão dizendo aqui precisa ajudar o povo a entender. Fora da política não tem nada. Quem escolhe os homens somos nós. Se eles estão tudo ladrão, tudo safado, tudo secreto, tem um problema conosco aqui embaixo. E nós precisamos ter coragem de ajudar o nosso povo a entender isso. Do preço do feijão à qualidade da segurança, da condição do posto de saúde ao valor do salário, tudo se resolve na política. Ninguém na humanidade sabe resolver as questões comunitárias, coletivas, por outro caminho. Só tem esse danado da política que faz bem feito ou faz mal feito, faz na direção dos interesses da maioria ou faz na direção dos interesses da minoria. E democracia não é regime de concessão, é regime de conquista. Só tem realmente direitos aqueles que sabem lutar e preservar esses direitos. E nós estamos vivendo um mau momento, mas o Brasil tem sido vitorioso em cada uma das etapas. Pois bem,
Dado que o problema era de modelo e nós estamos agarrados na redemocratização, o defunto ficou na mão da ditadura e a gente ganhou. Aí redemocratizamos o país. Nessa hora eu faço uma brincadeirinha para não chorar de tristeza. Existia um grande teatrólogo grego chamado Sófocles. E o Sófocles escreveu as tragédias gregas, assim são as coisas mais extraordinárias do mundo. Pois bem, se o Sófocles, na Grécia Velha, escrevesse uma tragédia em que, depois de 25 anos, a nação conseguiu ganhar a parada e eleger um velhinho super informado, que sabia o que estava acontecendo, sabia o que precisava fazer, sabia que o problema era de modelo, era de projeto, e todo o país entrou naquela onda de alegria e de felicidade, e o velhinho, no dia da posse, morreu. O crítico de arte lá na Velha Grécia dizia assim, peraí, Sófocles, agora tu pegou pesado, essa aí não vai dar para ninguém acreditar, não. Pois bem, aconteceu no Brasil. Perdemos o Tancredo Neves no dia da posse. Foi internado. E aí vejam como as coisas são. Assume o Sarney, um representante do velho regime, que nós outros, democratas, preocupados se a gente ia conseguir a estabilidade democrática ou não, que agora é fácil ver, na data, o que fazemos? Corremos para acudir o Sarney. Proteger o Sarney, que era o fiador da democracia, e aí, cadê modelo, cadê projeto, cadê discussão, cadê nada? Passamos ali 5 anos, ainda ganhamos a Constituinte, outra vitória que nós tivemos, e o Sarney trocou os pés pelas mãos, o velho modelo tal, e agora o sintoma da morte do modelo é a doença inflacionária. E a doença inflacionária foi a nova fogueira que derivou todas as energias políticas do país. De novo, eu já estava lá, fui ministro da Fazenda, ajudei o Itamar a consolidar o Plano Real. É dessa data que veio o privilégio de ganhar esse grande amigo que a vida me deu, que é o Neto. Mas o fato é que nós fizemos um projeto chamado Plano Real, que era, mal comparando, o que a gente faz em casa com o filho quando ele tem febre. Quando o filho tem uma febre, a gente sabe que a febre não é doença. A febre é um sinal que o corpo manda para a nossa inteligência para dizer, ó, tem uma infecção nesse corpo. Tem um agente patogênico infectando esse corpo. Pode ser trivial, uma gripe, mas pode ser uma infecção de urina, uma infecção renal, uma meninge, não é, que é muito mais grave. Portanto, a gente trata a febre, porque não pode deixar ela sair, senão dá convulsão e tal. Mas tem que procurar examinar qual é a infecção. O que acontece com o Brasil? Nós fizemos o Plano Real, que era uma coisa muito séria, mas era um antipirético. Nós atacamos a febre, que era a inflação altíssima, porque não podíamos deixar o doente, né, ter uma convulsão. E o problema é que assume o Fernando Henrique e o efeito de estancar a febre depois de tantos anos foi tão extraordinário, tão generoso para o nosso povo, que o Fernando Henrique levou o doente para a farra. Né? Esquece o projeto, esquece o problema do modelo, que ele sabia, e surfa na popularidade fácil, e a gente precisa entender isso, como é que funcionou, e agora já para entender bem concretamente os tempos presentes. Ora, quando nós temos um modelo ruim que morreu, e a inflação é uma doença dele, é o modelo que tem que mudar. Nós tratamos a inflação como uma febre, e paramos a inflação abruptamente do dia para a noite. O que acontece? No Brasil, a inflação não era uma doença da moeda, como está nos manuais de economia por aí afora. A inflação no Brasil era, no sentido do setor público, um tributo, um imposto antissocial que só pesava no lombo da classe média e do povo trabalhador. Porque nós inventamos aqui uma tal de correção monetária e títulos do governo indexados que a inflação jogava a favor dos ricos e contra os pobres, transferindo renda. Lá como hoje, como se faz hoje, de novo, por isso que eu estou falando, não é de história, estou falando do Brasil presente e de onde é que vê os nossos problemas. Quando a gente cessa esse imposto inflacionário do dia para a noite, a renda relativa do povo melhora. Porque imediatamente a Casa Bahia anuncia prestação fixa, né? Anuncia e o camarada começa a poder fazer plano, etc, etc. Resultado, há uma explosão de consumo 24 horas depois do fim da inflação. E essa explosão de consumo não corresponde a uma expansão da produção, porque o velho modelo está morto. Nós não temos investimento, não temos estratégia, não sabemos por onde caminhar o crescimento, e fazemos, então, uma expansão de consumo que não tem correspondência na nossa produção. Como é que a gente faz isso? Criando dívida. Dívida interna e dívida externa. Resultado prático, o Fernando Henrique consegue mistificar por 4 anos,
mas quebra o país 3 vezes. Faz os maiores acordos com o Fundo Monetário Internacional e entra, então, a agenda neoliberal para acabar de liquidar a estrutura do Brasil nacional desenvolvimentista. É uma coisa absurda o que começa a fazer. Tanto que eu ajudei a fazer o Real, fui fundador do PSDB, fui o primeiro e único governador eleito pelo PSDB em 90, e praticamente, sem que as pessoas entendam, eu rompo. Rompo ali em janeiro de 94 e vou embora para os Estados Unidos, largo a política e começo a escrever. Eu tenho sofrido, começo a escrever anunciando, isso vai dar merda, isso não vai dar certo, isso está errado, estão levando o doente para passear, e o doente está infectado e tal, artigos semanais, e ninguém queria ver. Resultado da brincadeira. Olha os números. Número não aguenta conversa mole. Só para vocês verem uma coisa. Número não aguenta conversa mole. Número é número. Dia 1º de janeiro de 1995, eu entreguei o Ministério da Fazenda para o Pedro Malan. Olha os números, meu caro Neto. Naquela data, o Brasil, para fazer a Petróleo-Brás, o Brasil-Brás, tinha produzido uma dívida correspondente a 38% de um ano de riqueza, o chamado PIB. Ou seja, em 500 anos de Pedro Álvares Cabral e Itamar Franco, e com correspondência na produção de uma infraestrutura e de um parque industrial que chegou a 30% do PIB, nós produzimos uma dívida que equivalia a 38% de um ano de riqueza do país. Em 8 anos desta brincadeira estúpida, a dívida saltou de 38% para 78% do PIB, sem nenhuma correspondência. Porque na mesma data, nós vendemos para estrangeiros 150 bilhões de dólares, que a valor de hoje dá 450 bilhões de reais, e torramos na farra do juro. E na mesma data, a carga tributária, que era de 27% do PIB, subiu para 36,5% do PIB. A elite brasileira batendo palma. Isso é que é chocante, a elite brasileira batendo palma. Porque se cevava, como hoje, no juro alto. Então o cara não está nem aí para imposto, porque na verdade quem paga imposto no Brasil é a classe média e o povão. Rico no Brasil não paga imposto. Eles me odeiam por isso, porque eu sou estudioso, sou professor de direito tributário também, e eu dou os números. A carga tributária sobre vossos mercês e os seus liderados é de 42% sobre a renda. Porque você nem sabe, você faz uma ligação de celular, está pagando 30%. Você entra em casa, liga a energia, ou liga uma luz, ou liga a televisão, lá vai mais 30% de imposto. Enquanto isso, a carga tributária sobre os mais ricos não chega a 12%. Não chega a 12%. Este é um de 2 países do mundo que não paga tributo sobre lucros e dividendos. O Brasil e a Estônia. Eu vivo trocando com Letônia porque são vizinhos, mas é a Estônia. E o Brasil, os Estados Unidos cobra 40% de imposto sobre herança das maiores, e o Brasil cobra 4%. 4%. O Ceará cobra 8%. E é o máximo que a Constituição permite. E qual é a explicação? Estou só mostrando para vocês, concretamente, o mundo inteiro, o imposto sobre heranças, na Europa, é de 37% a 45%. Nos Estados Unidos, 40%. Aqui, 4%. Minas Gerais, quebrado. Rio de Janeiro, quebrado. Rio Grande do Sul, quebrado. 4%. As grandes vamos dizer, patrimônios legados. Então, o que acontece? O Fernando Henrique quebra o país, e a forma de quebrar agora tem uma característica. Reparem bem como as coisas são presentes, são atuais, o que eu estou falando. Qual é a forma de quebrar modernamente? Porque um país é uma instituição permanente, ele não quebra como uma empresa e fecha. Né? O país continua. Como é que ele quebra? Quebra hoje desvalorizando a moeda, o real frente ao dólar. E aí, nesse momento, eu paro um pouquinho para pedir a vocês que ajudem o nosso povo a entender. Isso aqui é um assunto popular, central. Por quê? Porque o nosso povo não compra dólar, estou repetindo, mas come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência para fazer o pão que a gente come. Então a gente tem que comprar trigo do estrangeiro. Tudo que a gente compra do estrangeiro, compra com dólar. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lula tomou posse, a esculhambação estava tão grande que a preço de hoje nós estávamos precisando de R$ 9,20 para comprar um dólar de trigo. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estávamos precisando de R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar de trigo. Portanto, a sensação do povo, né, é de que melhorou muito a renda. Com o Fernando Henrique, então, sai de 1 por 1 para 9,20. E aí quebra, e ele fica muito impopular, porque a gente empobrece. A gente não compra dólar, mas compra remédio.
80% dos remédios que a gente toma, porque não temos política industrial e de comércio exterior, abrimos mão de ter um projeto nacional, não apostamos em ciência e tecnologia, acreditamos no mito do livre mercado global, 80% dos remédios que nós tomamos vem do estrangeiro. Resultado, se eu não compro dólar, mas eu compro remédio, se eu precisava de R$ 1,75 para comprar $1 de Tilenol e eu passo a precisar de R$ 9,20 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol explode. Percebe como isso é um assunto popular? A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil hoje está importando do estrangeiro, meus camaradas, meus compatriotas. Qual é a explicação, pelo amor de Deus? O Brasil está importando do estrangeiro 60% do óleo diesel e da gasolina que nós queimamos dos nossos carros e dos nossos ônibus. 60%, quando a gente sabe fazer, nós somos uma das maiores nações petrolíferas do planeta. A Petrobras tem tecnologia, sabe refinar, sabe tudo. Esses imbecis, para ficar numa palavra muito moderada, não é? Simplesmente adotaram a política de vender petróleo bruto barato e importar petróleo, derivado de petróleo, gasolina, querosene, lubrificante, óleo diesel do estrangeiro em dólar, que a gente não produz. Resultado prático, a gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O preço da passagem de ônibus é diesel. Se eu compro diesel com dólar e eu precisava de R$ 9,20 e depois R$ 1,75, eu posso comprar mais passagem. Mas se eu sair de R$ 1,75 para 4, eu empobreço pela metade. Eu posso comprar metade das passagens de ônibus. E aí o Lula ganha e dois fenômenos acontecem. Primeiro, quando desvaloriza, a gente perde. Quando valoriza o real, a gente ganha. Então o Lula toma posse dos escombros do Fernando Henrique, dessa loucura, o câmbio estava R$ 9,20. E quando ele entrega para Dilma, está R$ 1,75 por dólar. Ou seja, a renda relativa, a capacidade de comprar Tilenol, passagem de ônibus, pão, porque é tudo indexado a dólar, saiu de R$ 9,20 para R$ 1,75. Vocês estão entendendo bem essa parte? Ajuda o nosso povo a entender. Então, aí o seguinte, com a Dilma, o que é que acontece? A mesma coisa, só que pelo inverso. A mesma coisa do Fernando Henrique. Ela pega do Lula com R$ 1,75 e aí acontece um fenômeno que é o desequilíbrio das contas do Brasil com o estrangeiro. Quando o Lula toma posse, nós estávamos vendo, quer dizer, quando o Lula entrega para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma é derrubada, a mesma tonelada de minério de ferro estava sendo vendida por 38. Quando o Lula entrega para Dilma, nós estávamos vendendo o tal barril de petróleo bruto por $110. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. Resultado, nosso padrão de consumo é todo moderno, aspas. Celular, carro, 80% do valor de um carro, mesmo montado aqui no ABC, vem de fora. O remédio, química fina, computador, ótica, tudo é importado. E a gente estava iludido pagando eletroeletrônico, computador, química fina com aço, com minério de ferro, petróleo bruto e soja. Essa conta não fecha. Fechou no período do Lula, por conta desse boom de commodities que a China financiou. Quando vê a crise, a China despenca e aí os preços do Brasil despencam e aí o que acontece? O mesmo filme. Olha o filme. Quando aconteceu... Eu rio para não chorar. Quando aconteceu esse filme com o Fernando Henrique, desvalorizou a moeda 42% em 60 dias, o Lula e o PT criam um movimento Fora FHC e apresentam um pedido de impeachment na Câmara Federal, então presidida pelo Michel Temer, que era braço direito do Fernando Henrique. Vê se pode, olha o nosso país. E eu digo, Lula, pelo amor de Deus, não faça isso. Se a gente remédio para governo ruim, não é impeachment. Na hora que um de nós for para o poder, esses caras vão derrubar a gente com esse papo furado. A gente tem que fazer o povo amar a democracia, as regras, e tal, e tal. Aí, ó, roda, não deu outra. A Dilma desvaloriza o real, 42% do dia seguinte da eleição, bate um tarifaço de 72% da energia elétrica de São Paulo, o povo fica com ódio, e a turma do lado de lá faz um pedido cria um movimento fora Dilma e apresenta um pedido de impeachment, só que dessa vez cai na turma do Michel Temer, que, sendo do Fernando Henrique, e botado imprudentemente na linha de sucessão do país, contra a minha violenta opinião e protesto, tanto que eu me afasto, tendo sido ministro, faz o golpe de Estado no Brasil com os protocolos daí. O que nos traz ao tempo presente, e eu termino sem querer abusar muito mais do que já me apaixonei pelo auditório, né? O Brasil, então, agora fica claro, precisa desenhar um novo projeto nacional de desenvolvimento. No fundo, nós precisamos resolver as equações que não foram resolvidas lá atrás. Primeiro, elevar o nível de formação de capital nacional.
jamais prosperou a nação que baseia seu crescimento no capital dos outros. Até porque o capital estrangeiro é igual gerente de banco. Se a gente tiver o saldo médio muito alto, ele lembra do aniversário da mulher da gente, manda cesta de Natal. Se a gente tiver com o cheque especial furado, quer falar com ele para ver se quebra o galho, está em reunião, não pode receber. Então, quanto mais poupança você tem localmente, menos você precisa deles e mais eles vêm com melhor dinheiro, com mais prazo, etc. Segundo, e isso aqui, ao contrário do mito neoliberal, não é consequência do acaso, de coincidências. É consequência de arranjos institucionais que, olha, a política faz ou deixa de fazer. No nosso caso, já indicei aqui, está claro o movimento. Nós precisamos fazer um sistema tributário mais progressivo, que diminua a tributação sobre os mais pobres e sobre a produção, e aumente os tributos sobre os mais ricos e sobre heranças, lucros e dividendos. Isto aqui é fácil de falar, atinge 0,03% dos brasileiros. Prestaram atenção? Esse movimento atinge negativamente 0,03%, ou seja, 0,03% da sociedade brasileira. Porque nós somos tão violentamente desiguais, meus companheiros, que eu não sei se vocês sabem, 6 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, têm fortuna equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Não existe nada sequer parecido no planeta, nada. Evidentemente que o cabo que está falando isso está marcado para morrer. Que está contando a história, mostrando os números, está marcado para morrer. E eu sei o que é que me espera, zero problema. Eu nasci para isso, não tenho rabo de palha para isso, vou encarar, mas vai ser pesado. Se nós não criarmos um movimento de opinião em que a população seja vacinada, porque eles não vêm para dizer, o cara está propondo imposto sobre herança de rico, eles não vêm dizer isso. Eles vão inventar, sei lá o quê, vão inventar tudo mais. E eu já estou acostumado, mas porra, não é fácil não. Depois o seguinte, o Brasil precisa recelebrar a sua estratégia de indústria. Porque se em 1980 isso não dispensa nenhum setor, estou só obrigado a resumir, porque já estou até cansando mais do que porque o São Paulo é o centro da crise e é o centro da saída da crise. Por isso que eu estou dando grande importância, Neto, hoje é o nosso encontro aqui em São Paulo, nós estamos andando o Brasil todo, mas quem pode entender mais doidamente o que eu estou falando é o povo de São Paulo. Olha aqui, em 1980, 1/3 da produção brasileira era a indústria. Sabe quanto é hoje? 8%. Onde é que aconteceu essa desindustrialização violenta? Aqui. No Brasil, todo mundo, mas aqui é o mais pesado. Porque era uma indústria mais pesada, mais consequente. Aqui começaram os problemas mais gravemente a acontecer. E é aqui que está a sede do rentismo, né? do capital financeiro, que não quer nem saber se a peba põe, só quer saber da ninhada. Né? E estão aí sugando o Brasil, que produz e trabalha, sem nenhum tipo de limite ou escrúpulo. Portanto, nós precisamos reindustrializar o Brasil. Algumas pistas eu já dei. Complexo industrial do petróleo e gás, ou seja, verticalizar no país toda a indústria de petróleo. Não é só verticalizar refino, para a gente abastecer os nossos ônibus, nossos carros com gasolina, diesel e querosene aqui, gerando os empregos que nós precisamos aqui. Mas daí saem polímeros, novos materiais, uma indústria 4.0 que pode ser locada tal extraordinário valor agregado em qualquer lugar do mundo, do território nacional. Complexo industrial da saúde, qual é o sentido, companheirada? Do Brasil comprar do estrangeiro 80% do complexo industrial da saúde. Esse ano, e o dinheiro aqui já está ouvindo a conversa, esse ano o governo federal vai comprar, gerando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na China, 17 bilhões de dólares. De prótese, cama de hospital, bengala, cadeira de roda, fármacos, etc, etc. Coisa que com engenharia reversa, você pega lá na metade sul do Rio Grande do Sul, em Pelotas, eu vi que tem uns gaúchos ali, né? Você pega, faz engenharia reversa, copia o perfil, não tem patente, já está vencida, e você pode gerar, pela compra governamental, protegida pelos acordos internacionais, uma imensa quantidade de empregos, economizando dólar que a gente não tem. E prevenindo do filme não se repetir outra vez de desvalorização, com desmoralização, etc, etc, como nós vimos com o Fernando Henrique e com a Dilma. O complexo industrial do agronegócio, a agricultura e pecuária mais competitiva do planeta, importa do estrangeiro 40%. Não temos fertilizante, não temos agrotóxicos, não temos defensivo agrícola. Qual é a explicação para isso? Senão a inércia e a estupidez de acreditar que o mercado global vai fazer. Sabe o que o mercado global fez? Comprou uma fábrica de fertilizante que a Petrobras estava fazendo no Mato Grosso do Sul para fechar. Porque eles ficam com reserva de mercado, têm ganho de escala global e não querem deixar nascer uma indústria nacional no Brasil. Compraram para fechar. Simples assim, e o jogo é esse.
O jogo global é esse. E, por fim, o Complexo Industrial da Defesa. O Brasil faz suas comunicações militares por intermédio de estruturas de comunicação norte-americanas. 100% das comunicações brasileiras são processadas por satélites norte-americanos. Ou você veja, o Exército, né, a Aeronáutica, a Marinha, disse, atenção, o inimigo vem por ali, vamos prestar atenção no serviço, Calangazu, não, peraí, não sei o que e tal. Os americanos falam de novo aí. Não ouvi direito que eu saí para comer um sanduíche ali. Francamente, a gente fala brincando para não chorar. Enfim, isto aqui é um pacote, né, que o Brasil tem toda a condição de superar. Evidentemente, depende muito da força do nosso povo, organizado e lúcido, e isso quer dizer um sindicalismo forte, atuante e comprometido com o povo e não com quem quer que seja. Obrigado a todos. Normalmente, depois que ele faz a palestra, a gente abre umas perguntas. E eu quero... temos até 10h30 para fazer perguntas. Em 10h30 a gente encerra aqui para que a gente possa depois descer e jantarmos lá. Pegar o rango, como disse aqui o Ciro. Algum companheiro, alguma companheira gostaria de fazer uma pergunta? Estou vendo ali uma pergunta aqui. O microfone aqui, por favor. Está chegando lá, Mike. Quem mais? Para eu ir anotando aqui. Tá bom, seu Antônio aqui atrás, depois ele ali. Vamos lá. Você quer por bloco? Não, vamos de uma em uma. Tá bom. Vamos lá, Mike. Então, presidente Ciro, eu sou diretor do SINDPD lá de Araçatuba, né? Conhecido como Mike. E a pergunta é o seguinte, nessa negociação de eu fabricar aqui e não importar, eu não posso, como país, sofrer uma retaliação ou não ser autorizado a fabricar aqui no seguinte, tá bom, o que eu quero dizer é o seguinte, se você não importar de mim, eu também não te forneço, por exemplo, o trigo, se você não importar a bengala. Não existe esse tipo de coisa que impede. E eu queria só complementar no seguinte, da dificuldade de presidir o Brasil, por exemplo, se fosse esse congresso que tivesse. A sua dificuldade qual seria? Veja bem, o comércio global é protegido por regras internacionais que estão abrigadas na OMC, Organização Mundial do Comércio. Todas as propostas que eu estou fazendo são abrigadas pelos regramentos da OMC. O que não quer dizer que, na prática, a luta não seja canelada. E é canelada mesmo. Então, só para você ter uma ideia, o Brasil hoje está sofrendo um antidumping falso dos americanos contra o aço brasileiro. Repare bem, os americanos que defendem livre comércio para o mundo todo, vivem frescando, não sei o que e tal, impuseram antidumping contra o Brasil, que não tem dumping. Porque dumping sabe o que é? Você vender abaixo de custo. Nós não estamos vendendo abaixo de custo para ninguém, nós apenas somos mais eficientes do que eles em aço. E aí, onde eles são menos eficientes, eles pegam e inventam restrição protecionista. Nós estamos hoje sofrendo restrição protecionista, antidumping, em Portugal. Eu estou muito atualizado disso, porque eu estava trabalhando na CSN. Então, enfim, larguei depois do golpe, fui para a rua brigar e tal. Mas a vida é assim, não se preocupe, porque canelada de cá, canelada de lá. Por exemplo, eu agora estive na China e fui conversar com os comissários lá do partido, né? E eles achando que porque eu sou de um partido socialista no Brasil, o PDT é muito respeitado mundialmente, faz parte da Internacional Socialista, e eu fui lá conversar com o comissário lá, que é o vice-ministro de Assuntos Internacionais, aí eu falei para ele, a relação do Brasil com a China vai ter que mudar de status. Eles estão fazendo uma conta de que eu tenho grande chance. E tenho mesmo, né? Por causa do desmantelo geral que está aí, a população está procurando alguém mais experiente, com ficha limpa e tal, eu estou ficando quase só. Com todo respeito. Isso é uma tragédia para o Brasil.
Isso é uma brincadeira e uma tragédia para o Brasil, mas do jeito que vai, eu estou ficando quase só, vai ser W0. Então, não vai ser uma guerra grande. Porque... Então, repare, aí eu fui conversar. Então, a nossa relação com a China, falei eu para ele, tem que mudar de status. E ele disse, sim, como? Não, nós vamos tratar as compras dos senhores como segurança alimentar e segurança industrial. Porque nós fornecemos comida e minério de ferro. Então, não é dinheiro. Nós vamos tratar de valores. E os senhores vão tratar do Brasil agora um regime de preferências comerciais industriais. Aí falei os complexos industriais que eu quero. Ele deu um pulo da cadeira dessa altura. O comunista lá deu um pulo dessa altura. E o livre comércio? Eu disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. Porque não existe mesmo, globalmente, o jogo é bruto. Eles, por exemplo, manipulam a taxa de câmbio. E assim, isso é um jogo que tem que ter uma política exterior capaz de diversificar as fontes e alternativas. E eu pedi para ele também, além de preferências comerciais, industriais, transferências tecnológicas sensíveis, em alguns setores, especialmente de defesa, outro pulo da cadeira, mais alto ainda. E o terceiro, nós precisamos capitalizar o Banco do BRICS mais pesadamente do que está sendo feito para criar um mecanismo de financiamento global rebelde ao Fundo Monetário e FMI. Mas o Brasil tem condição, porque nós temos um produto estratégico. E a maior parte disso você pode verticalizar aqui. Por exemplo, em vez de vender soja para os chineses ou para os americanos, vamos vender derivados de soja. Agregar valor aqui. E o máximo de agregação de valor que nós estamos fazendo já está entregue a multinacionais, que é o esmagamento da soja. Não tem nenhuma restrição da OMC de você criar uma dinâmica de incentivo fiscal, de crédito, de vantagens alocacionais, uma série de coisas que, por exemplo, transformaram o Ceará no principal polo exportador de calçados do Brasil, saindo do nada. Temos zero problema. Eu consegui trazer para o Ceará uma plataforma industrial de calçados quando fui governador. Está na minha cidade, em Sobral, a maior parte. Tem 7 fábricas com mais de 25 mil operários, numa cidade de 200 mil habitantes. Lá não é sede da matéria-prima e nem é sede, evidentemente, do mercado consumidor deles. O que eles foram fazer lá? Não foi o mercado que tomou essa decisão sozinho. Eles têm o que eu não tenho, que é a capacidade de fazer, canais de comercialização, mas eu tenho o que eles não têm, a condição de fazer a China ser aqui no Brasil. Isso é uma boa metáfora, fazer a China ser aqui no Brasil, em vez de nos desindustrializarmos. Congresso Nacional é a chave. 4 questões. Primeiro, vamos entender, sem muito medo, porque isto vale para qualquer um, né? Isso é uma inerência da nossa engenharia institucional, a meu juízo equivocada, mas está pacificada por um plebiscito popular. Então, o presidencialismo à brasileira, copiado dos americanos, é, em si, uma institucionalidade de impasse. Por quê? Porque o Congresso não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade do seu desenho institucional. Vou explicar. O Congresso pode, na mesma data, como aconteceu quando eu era congressista, tirar 70 bilhões de reais da arrecadação revogando a CPMF e, no dia seguinte, regulamentar a emenda 29, obrigando mais 70 bilhões de reais para a saúde. Achando que está fazendo bem aí e acolá. Só que isso é 140 bilhões relativos, não funciona. E ele não tem nenhuma responsabilidade pela sustentabilidade disso, ao contrário do parlamentarismo. Que se o parlamento fizer uma bobagem, vai praticá-la e sofrer as consequências. Então, esta lógica de impasse é do conceito. Não temos que ter susto. Precisamos atenuá-la por 4 procedimentos. Você viu ali um possível candidato falando em aumentar imposto. Os caras vão detonar em cima de mim. Só que eu estou dizendo, isso atinge 0,03, a imposto sobre herança de rico, lucros e dividendos que só nós e a Letônia não tem, e eu espero arrecadar com isso 70 bilhões de reais, que, enfim, ajuda bastante. Num ano, depois botar uma CPMF transitória com 0,38, a gente paga 486% de juro no cartão de crédito no Brasil. 382% de juro no cheque especial do Banco do Brasil. E não vamos aceitar pagar 0,38% de alíquota numa CPMF partilhada com estados e municípios, transitória, enquanto o país sai desse buraco fiscal mortal. Enfim, vamos discutir. Então, primeira providência, anunciar antes, correndo até risco de não se eleger, o que pensa fazer. De maneira que a população vote em você, mas vote também nas suas ideias. Isso dá muita força para o presidente que chega. Segundo, propor na primeira hora. 100% dos presidentes no Brasil, da democratização, se elegeram por pequenos partidos vis-à-vis do tamanho do Congresso. E 100% deles tiveram maiorias ou unanimidades, praticamente, nos 6 primeiros meses a 1 ano. A tragédia do Brasil é que não se propôs nada nesse momento mágico, a não ser o Collor, que fez o sequestro da poupança,
por medida provisória, ilegal, foi aprovada por unanimidade do Congresso e o Judiciário refugou 1 milhão de ações, todas corretas, todas procedentes, pela força plebiscitária que o presidente recém-eleito tem. Terceiro, negociar. Na tragédia, eu sempre sou como Neto, eu tenho uma aversão a impasse e eu sou um otimista. Assim, por mais realista que eu seja, eu acredito muito nas coisas e essa é a minha experiência. Repare, qual é o lado bom da tragédia nesse momento? O Pacto Federativo Brasileiro está rasgado. 23 estados, dos 27 estados brasileiros, inclusive São Paulo, estarão com receita corrente líquida abaixo da despesa corrente líquida em 2019, quando o novo presidente assumir. 23 dos 27. Portanto, se o presidente se elege e, ao invés de fazer festa e começar a pensar em reeleição, chama os governadores de todos os partidos e faz um novo pacto federativo, um novo desenho fiscal para tirar a corda do pescoço dos governadores, e basicamente também sei fazer. Estou propondo um swap do endividamento. Por exemplo, o Rio Grande do Sul está pagando os funcionários atrasados, o Rio de Janeiro pagando os funcionários atrasados, e 13% da receita corrente líquida desses dois estados estão sendo drenados para o serviço da dívida com a União. Dívida esta que explodiu por causa da política de juros que a União fez sem consultar nenhum estado. Então, só para você pegar, eu tenho estudado muito do Rio Grande do Sul, que vai ser o primeiro. Eu estou assim, estudando mais detalhadamente para mostrar como é que faz o negócio. Então, repare, o Rio Grande do Sul, quando o Brito assinou o acordo de Brito, isso é jogada do Fernando Henrique para destruir politicamente o Rio Grande do Sul. Isso é revanche de 32, eu disse para o Brito, lá no Rio Grande do Sul. E ele assinou. Quando ele assinou, o Rio Grande do Sul estava devendo 7 bilhões de reais. De lá para cá, o Rio Grande do Sul pagou 28 bilhões de reais e está devendo 52 bilhões de reais. Percebe? A mesma coisa São Paulo. São Paulo só já não está ilíquido, porque por esses milagres que o judiciário brasileiro de vez em quando produz, nunca em favor do povo, deu uma liminar para o governador Alckmin, que passou 8 meses sem pagar dívida, retendo 13% da receita sem pagar a dívida. Quando voltou, caiu a liminar, porque é flagrantemente ilegal, capitalizaram para o futuro, que é o que eu penso fazer. Então, eu chegando à presidência, o Rio Grande do Sul vindo para ajudar o redesenho do Pacto Federativo, São Paulo vindo, eu vou fazer um swap, na proporção do que o Rio Grande do Sul apoiar o desenho fiscal novo para o país. Não deu certo? Terceira providência. Quarta, plebiscito e referendo. Chama o povo diretamente para votar. Muito bem. Boa noite a todos da bancada, boa noite ao presidente Ciro Gomes. Meu nome é Alexandre. Chama de presidente, uma boa noite, boa madrugada, bom dia. Eu sou Alexandre, eu sou do Sindicato Metalúrgico de Itatiba. Opa. E, além disso, eu sou estudante do Instituto Federal. Opa. Como o senhor disse, na tecnologia do Brasil, essa evolução, a gente vem passando numa crise nos institutos federais e nas escolas federais, onde cortaram verbas e estamos fechando as portas. Sabendo disso, como a gente teria uma evolução na tecnologia no Brasil, onde o nosso centro tecnológico nacional está dentro das universidades federais e nas escolas federais de tecnologia? Bom, como toda pergunta inteligente, ela já traz a semente da resposta. Evidentemente que o Brasil tem um conflito distributivo dramático e nós estamos resolvendo esse conflito distributivo da pior forma possível, certo? Com absoluta ineficiência, sem uma judicialização pela opinião pública do que é de fato relevante, prioritário, o que pode e deve ser sacrificado ou adiado, o que não pode nem deve. E aí não tem conversa. O que eles fizeram? Descobriram a maravilha, eu ri para não chorar, né? Descobriram a maravilha de resolver o problema do déficit. O mundo inteiro tem esse problema. Sociedades estão envelhecendo e tal, o mundo inteiro. A Europa tem problema de déficit, a Grécia chega a 7% do PIB de déficit, os Estados Unidos têm um déficit gêmeo assustador, a academia que só não surge mais pesadamente porque eles têm o dólar e emite fora e, portanto, não tem inflação lá dentro e tal. O mundo inteiro está toreando esse problema de déficit, que é um problema grave. E o Brasil resolveu o problema. Como? Faz uma lei. Os caras são uns burros, não aprenderam nada, nós sabemos fazer, resolvemos o problema, demos um golpe de Estado e fizemos uma emenda à Constituição. 50% do orçamento, que é juro para banco, livre, sem qualquer tipo de regulação. 29%, que é 50% do orçamento, juro, está livre de qualquer coisa. 29% do orçamento, previdência social, maior parte, evidentemente, para os ricos. Isso aqui é direito adquirido, não mexe.
21% que sobra, educação, saúde, segurança, infraestrutura, saneamento básico, porto, aeroporto, etc., etc., congela. Por 20 anos. Por lei. É tão fácil. Ou seja, não vai funcionar. Evidentemente, se funcionasse, eles já tinham feito isso por aí afora. E isso vai ser uma coisa selvagem, porque vocês já vão ficar, os Cefetes, os institutos federais, os IFETs, estão todos constrangidos. Eu estou visitando, em paralelo a esse esforço que eu estou falando com sindicatos, universidades, estou visitando os centros de excelência tecnológica. Então, eu fui aqui no projeto, aqui em Campinas, um projeto, meu nome, enfim, do professor Cerqueira César. Como é o nome? Siri, não. Hã? Sirius, que é um acelerador de partícula top global e tal, é uma coisa absolutamente extraordinária. 90 milhões por ano. O dinheiro que estava na sala do G10, 51 milhões de reais nas malas. Percebe? Então, vamos lá. Aí o que você tem que fazer? Ciência e tecnologia é uma essencialidade vital. Sabe quanto é que o Brasil está pagando de royalties para o estrangeiro? Boa parte com patente vencida, que eles conseguem por molecagem judicial, nem sequer julgar, 15 bilhões de dólares. Então é preciso partir para cima também substituir importações em tecnologia. Engenharia reversa só se faz com tecnologia, mesmo a mais rudimentar as coisas. Então, aí o conflito distributivo, tem que aumentar a grana, reduzir a taxa de juros para ofender, quer dizer, controlar a maior parte da despesa, mexer nos privilégios da Previdência, que é tudo fácil de falar, mas exige uma sociedade informada, ativa, capaz de sustentar um presidente que vá para lá fazer o que tem que ser feito. Dinheiro tem. Eu vou pedir desculpas, mas a última pergunta eu vou ter que passar para o senhor Antônio, que estava aqui atrás pedindo, porque são 10h30 já. Perfeito? Eu peço desculpas a vocês, mas depois da brilhante explanação, Antônio. Ciro, primeiro um orgulho estar aqui. Eu sou do senador Pompeu, o Agreste do Sertão, e fiz serviço militar vizinho a Sobral. Em 64 eu estava em Crateús fazendo serviço militar. Vixe, brigando com o Dom Fragoso. Pergunta-se, o governo Ciro Gomes, como seria a educação especial dos trabalhadores, do filho dos trabalhadores, que hoje é uma tragédia no Brasil? Segundo ponto, o Estado brasileiro, ele mata muito mais por ano do que os 10 anos de guerra na Síria. É o Estado mais criminoso do mundo, é o Estado brasileiro. Encerrando, acaba de sair uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná, onde diz: nós somos uma categoria de 2 milhões de profissionais escrito no Conselho Federal de Enfermagem. Toda a enfermagem que está trabalhando no país está doente. A ponto de ser classificado o presenteísmo mais grave do que as faltas. Quer dizer, nós, profissionais de enfermagem, eu tenho ali um técnico de enfermagem comigo, que cuida da saúde da população brasileira, ela está toda doente. Como que isso pode... Isso incluindo médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares. Isso é grave. Como nós resolveremos esse problema? É para um novo seminário, né? Não, repare, 77 das 100 melhores escolas básicas no Brasil, pelo IDEB, estão no Ceará. Então, o melhor IDEB, estou falando assim, não é pouca coisa não. Das 100 melhores escolas básicas, apurado pelo IDEB, que é o Instituto de Avaliação do Governo Federal, 77 das 100 melhores escolas estão no Ceará. Por que eu estou falando isso? É porque um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, o Brasil precisa dar ênfase à educação e a gente tem que achar essa ênfase fora do discurso político. Porque o discurso político, todo mundo fala a mesma coisa. Você só vai ver se isso tem tradução real se você fizer, primeiro, incrementar o gasto por cabeça ano. Porém, só isto não basta. Nós no Ceará aumentamos o gasto por cabeça ano expressivamente, mas ainda assim não tivemos os resultados. E aí aprendemos, né, fazendo e conversando, entendendo, discutindo, reunindo,
nós aprendemos que havia que ter outras questões. Então, nós manualizamos todo um aparato de gerência, gestão das escolas. 100% dos diretores eram nomeados por indicação de política, agora são 100% escolhidos por seleção e são obrigados a metas de desempenho do conjunto escolar e são premiados por isso, e as melhores práticas são estimuladas a repartir com os outros. Nós estamos manualizando a partir das melhores práticas. Para generalizar isso, nós mudamos a lei de distribuição do ICMS no Estado. No Brasil inteiro, o ICMS é distribuído pelo valor adicionado e população. Nós introduzimos que o prefeito que gastar mais do que o mínimo constitucional com educação, cada um que ele botar mais, nós damos 2 do ICMS. Então, é população, valor adicionado e quanto ele bota mais na educação. Resultado, começou uma corrida e agora virou emulação. Por quê? Porque as emergências do nosso povo são tão graves assim. Hoje a questão da violência, a questão da saúde, a questão do desemprego e a questão da corrupção são as emergências que comovem o nosso povo. E o nosso povo não tem nem condição de pedir educação, porque não parece ser uma emergência. E a gente precisa ajudar, aí é um papel da liderança, ajudar o povo a entender que fora de uma educação emancipadora não há saída. Nem para a violência, nem para coisa nenhuma. Não há nada, não há saída nem para a violência, nem para a doença, nem para nada. Nada. Então, é mais ou menos o que eu penso. E aí você, no caso brasileiro, você tem que ver, por exemplo, a Colômbia tem 42% dos seus garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. O Brasil tem 18%. Isso é uma decisão concreta. E a Colômbia é mais pobre do que nós. Então é preciso ter clareza disso. O Fernando Henrique proibiu abrir escola técnica e não fez nenhuma universidade federal. O Lula foi o presidente que mais fez universidades federais e institutos federais de educação. Já está interrompido. Essa política estão constrangendo para fechar. A UERJ, no Rio de Janeiro, fechou. Você, num tempo desse, fechando a universidade, constrangendo vaga, etc, etc. Violência. Só para vocês terem uma ideia, eu também tenho perplexidades. O Ceará fez a agenda toda. Multiplicamos o efetivo por 2. Os salários passaram a ser os maiores salários por média, né? O concursos, todos, porque o desemprego é muito grande, a Polícia Militar do Ceará hoje é superior, o que virou até um problema, porque as pessoas de nível superior não têm muita aptidão para ir para o enfrentamento na rua, mas o concurso, ganharam, acabou. Pois bem, Academia de Polícia, cada cópia da Academia de Polícia Federal, tecnologia, o que houver de mais sofisticado o Ceará tem, e nós conseguimos vencer sequestro, assalto a banco, diminuiu bastante, mas homicídio de garotos pobres, pardos, né, caboclos e negros na periferia, explodiu. Explodiu. Na esteira da droga e dessa novidade para nós, das facções criminosas, que a nossa polícia funciona, o nosso judiciário funciona, eles estão na cadeia e de lá comandando o crime. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Eu estou estudando para ver se eu acho alguma novidade. 60 mil homicídios nos últimos 12 meses no Brasil. 60 mil. Só 8% foram investigados. Então, a turma está achando que intensidade da pena resolve o problema. Não resolve. Porque pena de morte já existe. A polícia está matando e morrendo como ninguém no mundo. Nenhum lugar do mundo. A questão no Brasil é a impunidade, não é a intensidade da pena. É a certeza da impunidade que estimula. Estou falando de 60 mil homicídios com 8% de investigação. Pois é. Nada, ninguém, nenhuma região conflagrada do planeta está vivendo isso. E eu vou botar a mão de ferro nisso, porque a União não tem nada a ver com isso. Bom, companheiros, uma salva de palmas ao nosso parecer. Eu vou pedir desculpa. É que se eu fizer essa pergunta para o doutor Ciro, mais uma vez, uma honra e um prazer ouvi-lo. E temos a chance de ter o nosso próximo presidente do Brasil junto aos trabalhadores. Forte abraço, boa noite a todos, muito obrigado. Senhoras e senhores, então é chegado o encerramento deste primeiro dia do primeiro Congresso Ordinário da Central dos Sindicatos Brasileiros, Seccional São Paulo. Nós agradecemos muito a presença aí de todos vocês. Convidamos então para um jantar que será servido no restaurante do hotel. Muito obrigada a todos e uma excelente noite, tá bom? You wanna see, I take you where you wanna be.